Bom, turma, voltando aqui, dando continuidade à nossa aula. Agora na página 24 a gente vai ver que nós temos dois tipos de escala. E como é denominada essa escala? Escala, né, numérica e também escala gráfica, certo? Você vai ver, né, que a escala numérica ela tem 1 para 100, certo? Aqui representado aqui na página 24, 1, 2 pontinhos, 100. Diferente da escala gráfica, onde você já tem uma réguazinha, né? Já um desenho, né? Um traçadozinho para representar. E aí você tem 0, aí a réguazinha continuando para ir 100 centímetros, tá bom? E aí você tem a representação no mapa, né? Um mapa de uma sala de aula que mostra o quê? Vamos começar. Cadeira, e aí você tem várias cadeiras. Você tem esse outro símbolo que representa a mesa do professor. Depois, a carteira, certo? A lousa, que tá de verde. A gente tá vendo, tá tendo uma visão assim de cima, né? Uma visão vertical, por isso que a gente vê, olha dessa forma. Depois você vê o cesto de lixo, certo? A porta, né? Bem no cantinho ali, representado na cor vermelha. A janela, né, que é uma janela bem grande, representada na cor azul. E aí você tem, né, uma representação através de um mapa de uma sala de aula. Você pode fazer um mapa da sua sala, da sua casa, representando depois sofá, televisão, porta, tudo que tem é como se você estivesse olhando de cima para baixo, tá? E aí você vai descrevendo e fazendo o seu mapa, tá? Aqui a escala, por que que tá 100? Porque foi feito uma medição para descobrir. Assim, por exemplo, se você fizer o desenho, né, da sala da sua casa, cada um de vocês vai ter um formato, né, um tamanho diferenciado, certo? Então, aqui a escala é de 1 para 100, diferente, né? A gente vai observar diferenças de acordo com cada espaço. E aí vamos lá agora na página 25. Na página 25 a gente tem também sobre orientação, que é o trabalho que eu já até expliquei na aula passada e vou explicar novamente, vou mostrar para vocês como é que esse trabalho tem que ser feito, tá bom? Então você tem a rosa dos ventos, certo? Com os pontos cardeais e os pontos colaterais. Norte, sul, leste, oeste são pontos cardeais e nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste são pontos colaterais. Eu vou pegar aqui 2 lápis de cor para representar, né, essa rosa dos ventos, para vocês verem como ela é bem simples. Então, aqui ó, na parte superior seria norte, na parte inferior sul, aqui ó, leste e aqui oeste, certo? Depois, e aí vai formando a rosa dos ventos, né? E aí e aqui a gente tem, né, o norte, e aqui o leste, né, como eu já falei. Entre o norte e o leste a gente tem o nordeste, certo? Entre o norte e o leste a gente tem o nordeste, e aqui entre o sul e o oeste a gente tem o sudoeste, tá? Vão acompanhando aí no livro, certinho. Depois eu vou pegar aqui outro lápis de cor para fechar aqui a rosa dos ventos, certo? E aqui nessa parte entre o sul, entre o norte e o oeste, você tem o que? O noroeste, tá? E aí você completa essa rosa dos ventos. De acordo com a localização, com a sua localização, você vai conseguir identificar certinho. Pronto. Então vamos lá. A gente tem que lembrar o quê? Que o norte também é chamado de quê? Lá na página 25, o norte também é chamado de setentrional. Setentrional, o sul meridional, o leste oriental e o oeste ocidental, certo?
dessa forma. Tem essas outras denominações para essa rosa dos ventos, né? Para esses pontos cardeais. Depois a gente tem a junção do norte com o oeste, que dá o quê? Noroeste. A junção do sul com o oeste, que dá o quê? Sudoeste. A junção do leste com o norte, que dá nordeste. E a junção do sul com o leste, que dá, né, sudeste, certo? E aí você completa a chamada, né, rosa dos ventos. Na página 26, a gente tem também outra atividade, né? Aliás, outro texto relacionado também à rosa dos ventos, mas trazido na bússola, certo? A bússola é um instrumento utilizado há muitos séculos para que os navegantes eles não se perdessem no mar, certo? E eles utilizavam a bússola para conseguir, né, se localizar em um determinado lugar, ali no meio da tempestade, no meio do mar. Então, a bússola ela foi durante muitos anos, né, utilizada e ainda é utilizada até hoje, né? Na página 27, a gente já está quase finalizando aqui. Na página 27 a gente tem um mapa também do Piauí, certo? Qual o título desse mapa? Piauí, principais rodovias, portos e aeroportos. E aí você tem esse mapa que representa, né, esses portos e aeroportos aqui no nosso estado, certo? É um mapa de 2010, certo? Há 12 anos, há 10 anos, na verdade, esse mapa, mas a gente vai procurar também mostrar já outros mapinhas para a gente conseguir entender um pouco, né, sobre a dinâmica, como é essas atividades, né, relacionadas também aqui no nosso Piauí. Atividades econômicas, a gente vai identificar alguns mapas, e também de infraestrutura, como a gente pode observar, de portos e aeroportos, rodovias pavimentadas, rodovias estaduais. E aí a gente vai já continuar, né, sobre esses mapas aqui no nosso estado, certo? Ainda na página 27, a gente tem o que? Observe o mapa acima e registre as respostas, né, em seu caderno. Então, identifique alguns municípios que têm aeroportos. Quais são esses municípios que eu poderia identificar? Certo? Eu tenho vários municípiozinhos que têm aeroportos aqui no Piauí, né? Como, por exemplo, Teresina. E aí você vê lá o desenho do aviãozinho, né? Para você conseguir achar rapidinho lá no seu mapa, certo? E aí pronto, é bem simples a gente entender aqui, gente. Agora depois a gente vai, no próximo vídeo, fazer uma análise de alguns mapas aqui no nosso estado. Mas vamos agora na página 28. Página 28, que é muito interessante, que fala das coisas da nossa terra, né? Das coisas do nosso Piauí, tá bom? Então, é muito importante a gente estudar sobre o nosso estado, certo? A gente tem que entender sobre a diversidade, a religiosidade que nós temos aqui, a nossa cultura, como ela é linda, como ela é tão grande, tá? Então, a maioria de vocês já deve ter ouvido falar em Santa Cruz dos Milagres, em Oeiras, né, conhecida como a capital da fé. E a gente vai ler juntos aqui esse texto da página 28 que mostra nessa questão da religiosidade aqui no nosso estado, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade. A religiosidade é uma marca da cultura popular do nosso estado. Existem muitos lugares que são chamados de santuários ou lugares santos. Quem de vocês já passou ali na BR-316, indo em direção ao sul do estado, e passou em um lugar chamado Betânia? Muitas pessoas, católicos, né, por exemplo, eles param lá para fazer orações, para acenderem velas, fazerem pedidos, agradecimentos, certo? Então, o nosso Piauí, ele é bem diverso dessa cultura, né, dessa religiosidade. Nesses lugares, as pessoas acreditam que tenham ocorrido milagres, ou muitas vezes são lugares escolhidos para prestar homenagem a alguém.
Por exemplo, no município de Santa Cruz dos Milagres, onde eu fui batizada lá em Santa Cruz dos Milagres, quando eu tinha apenas 8 anos de idade, certo? Então, lá no município de Santa Cruz dos Milagres, ele é visitado por milhares de pessoas, gente. Que é o quê? E essas pessoas, elas querem demonstrar sua fé, certo? Agradecer, como eu já falei, fazerem pedidos. Então, é muito rica a nossa religiosidade, né? A questão da fé aqui no Piauí. E aí, o que mais? Elas vão agradecer pelas graças alcançadas ou fazerem pedidos, né? Então, a maioria dos visitantes, ele procura uma fonte de água conhecida, né, como olho d'água, né, olho d'água dos milagres, que é considerada benta. Então, muitas pessoas lá em Santa Cruz dos Milagres, vou já mostrar uma outra foto para vocês, além dessa foto aqui de 2005, certo? Outra foto lá de Santa Cruz dos Milagres, onde as pessoas visitam, né, esse olho d'água e pegam essa água para levar para casa, né, em garrafas PETs, em outros e de outros meios também, né, utilizada em casa, e ele fala, né, que considera uma água santa, uma água benta, certo? Então, você observa aqui na imagem muitas pessoas, né, ao redor desse olho d'água, né, tirando água ou mesmo olhando, fazendo pedidos. Só que no nosso estado a gente tem a presença também de vários outros santuários, não só o de Santa Cruz dos Milagres, o de Betânia que eu falei, a gente tem vários outros santuários. E aí é importante a gente saber o quê? Que a presença desses santuários, ela cria inúmeras atividades e emprego, né? Como comércio e hospedagem, transporte e alimentação. Ou seja, se eu vou visitar Santa Cruz dos Milagres, que é o nome da cidade, é o nome do santuário, né? O santuário lá de Santa Cruz. Eu vou precisar dormir, né? Me hospedar naquele lugar. Então, o comércio, a questão das hospedagens, né? Hotelaria, pousadas, ela vai acabar, né? Que crescendo mais, justamente para a chegada, né? Dessas pessoas que vão lá para a região, certo? Então, continuando aqui no outro vídeo,